Muito boa tarde a todos, todas e todes. Estamos aqui começando mais um dia do nosso evento, segundo Seminário Internacional Michel Foucault, da Universidade do Estado do Pará. Hoje, em seu 6º dia de evento, estamos aí pela metade do evento. Muito obrigado a todos pela expectativa. Estamos aqui com 2 grandes professores, pesquisadores em Foucault aqui do Brasil, professor doutor Emerson Silveira Sena, da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Cogitans, a professora doutora Filipa Silveira. Ambos trarão 2 mesas incríveis com temas importantes em Foucault. E a primeira mesa, a mesa de número 9, é Quem tem medo de Foucault nas ciências da religião, provocações e rebeldias método-epistêmicas no estudo da religião, do professor doutor Emerson Sena, agora 16 horas, e a próxima mesa da professora doutora Filipa Silveira, Foucault e a política da diferença, sujeito e história, às 17 horas. Portanto, teremos agora esses 45 minutos da apresentação do professor Dr. Emerson Silveira e logo mais algumas perguntas e dúvidas para o professor tirar, e em seguida nós teremos a mesa da professora Filipa Silveira. Muito obrigado a todos. Professor Emerson, uma honra estar aqui com o senhor. Muito obrigado pelo aceite, muito obrigado por se dispor a compartilhar conosco da sua pesquisa. Eu também sou pesquisador e tive a honra de ler alguns de seus textos. Então, muito obrigado agora para esta tarde. Boa apresentação, professor. Por nada, Renzo. Saúdo a minha colega de mesa, a professora Filipa, Renzo. Saúdo a todas e todos que estão nos ouvindo e a toda a organização deste evento, que, sem dúvida, é muitíssimo importante. Eu vou fazer uma apresentação bem provocativa. Eu quero incomodar e trazer elementos para pensar, para refletir. Preparei alguns slides com algumas imagens que espero que desconcertem vocês. Porque eu estou trazendo uma ideia, especialmente de Foucault, e Foucault me foi muito importante quando eu fiz graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora, quando eu travei conhecimento com este pensador inquieto, com este pensamento inquieto, este pensador inquieto. E trabalharei especialmente a ideia de Foucault de que as suas teorias e as suas ideias são caixas de ferramenta para pensar, para desconstruir, para trazer luzes novas. E eu começo com um poema que gostaria de trazer para vocês no próximo slide, que vocês estão vendo. Um poema da Conceição Evaristo, uma escritora mineira, negra. Acho importante trazermos sempre mais e mais mulheres, minorias, negros, negras, LGBTs, indígenas, para a diversificação, para a alteridade. Diz ela: sim, eu trago fogo, o outro, não aquele que te apraz. Ele queima assim a chama voraz, que derrete o bivo de teu pincel, incendindo até as cinzas o desenho que fazes de mim. Ou seja, as palavras e as coisas, usá-las com cuidado, com liberdade, para estocar, para provocar, lançar dúvidas. E o meu objetivo é lançar dúvidas sobre uma das mais recatadas e boas moças das ciências humanas e sociais, que nasceram de uma sistematização do século XIX, que é a ciência da religião, ou as ciências da religião. O próprio Foucault já desconstrói um pouco o momento de nascimento das ciências humanas e sociais. E a ciência da religião, muitos não conhecem, ela é a prima tímida das sociologias, das histórias, das psicologias, das antropologias, das geografias, entre outras. Essa área, ela só veio a se constituir em nosso ambiente universitário, com pós-graduação e graduação, nos anos 70. De lá para cá, temos sua presença em universidades públicas e privadas, mas ainda com um pensamento muito bem comportado. Por quê? Porque o seu objeto é um objeto tremendamente fascinante, tremendamente
aterrorizante, no sentido de Rudolf Otto, um dos fundadores da nossa disciplina, da nossa ciência. O tema é religião, o tema é sagrado, o tema é algo que nos inspira muitas vezes temor, reverências, mas eu quero destruir todas as reverências e todos os temores na minha apresentação. É uma ambição. Se vou conseguir ou não, deixo com vocês a palavra. E onde entra, então, a ferramenta Foucaultiana nessa história? Michel Foucault é, sem dúvida, um dos mais instigantes e fecundos pensadores e filósofos do século XX. E afetou muitas áreas do saber. História, direito, psicologia, mas a ciência da religião, não. E foi a área onde eu escolhi para o meu mestrado, doutorado, e também fiz 2 pós-docs, um na área de ciência da religião, outro na área de antropologia, mas ao longo desses anos todos, Foucault não é trazido para a ciência da religião. A sua potência, a sua desinstalação, a sua inquietude, ela não é trazida, ela não é vivida, ela é contida, ela passa inerme a ciência da religião. E eu vou trazer para vocês aqui na mesa, não as clássicas obras Foucaultianas, elas são ótimas, maravilhosas, importantíssimas, As Palavras e as Coisas, História da Loucura, Vigiar e Punir, mas eu quero trazer especificamente um pequeno texto, singelo, mas muito potente, que o inscreve hoje num horizonte fundamental para a nossa vida social, política e econômica, especialmente para desconstruir absolutos, certezas. Esse texto, né, é um belíssimo prefácio que ele faz, pequeno, tem 4 páginas, para o livro de Gilles Deleuze e Félix Guattari, chamado O Antiédipo, Capitalismo e Esquizofrenia. Excelente texto. Que foi lançado em 1977, que, de certa forma, é uma tentativa de pensar os 9, 10 anos da Revolução de Maio de 68 na França, que significou um movimento cultural muito potente, mas em termos políticos não redundou naquilo que se esperava, naquela conjunção de estudantes, operários e outras organizações sociais e comunitárias, etc. E ele escreveu um texto com um título muito importante. Você pode acessá-lo pela internet. Chama-se Introdução à Vida Não Fascista. É com esse texto que eu quero falar com vocês. E eu vou, para cada passo desse texto, para cada palavra que esse texto traz, eu vou trazer uma referência para a ciência da religião. Eu vou ler alguns trechos do texto que eu acho que vale a pena. Diz Foucault: como introduzir o desejo no pensamento, no discurso, na ação? Como o desejo pode e deve desdobrar suas forças na esfera do político e se intensificar no processo de reversão da ordem estabelecida? Ars erótica, ars teórica, ars política. E eu aproprio dessas questões e pergunto: como trazer isto para a ciência da religião? Como desestabilizar esta boa moça? Como tirar o seu pudor, a sua vergonha, a vergonha dos seus desejos? Como tirar o seu recato? Tão recatada essa ciência da religião, tão cheia de teorias metafísicas, tão cheia de teorias ontológicas do outro, do religioso, esse religioso transcendental, como desconstruir essa ideia de transcendentalidade absoluta que muitas vezes vem com a religião e muitas vezes é usada como ideologia política de justificativa das redes de poder que nos atravessam a nossa história, o nosso país, a nossa atual política, mas também desde sempre, não é de hoje, né? Como chacoalhar a ciência da religião para que ela se deixe seduzir, para que ela se deixe locupletar, luxuriar, desmonogamizar, desendeusar, profanar, gostosa, atrevida e intensamente, pela ars erótica, ars teórica e ars política. E aqui não tem como não fazer uma referência ao Marquês de Sade. E aqui, nesse momento do texto, Introdução à Vida Não Fascista, Foucault fala dos 3 adversários do Antiédipo, do livro de Gilles Deleuze e Félix Guattari.
quais são os 3 adversários? Primeiros, ascetas políticos, militantes sombrios, terroristas da teoria, que gostariam de preservar a ordem pura da política e do discurso político, os burocratas da revolução e os funcionários da verdade. Segundo adversário, os lastimáveis técnicos do desejo, os psicanalistas e os semiólogos que registram cada signo e cada sintoma e que gostariam de reduzir a organização múltipla do desejo à lei binária da estrutura e da falta. E, enfim, o maior inimigo, que é nosso inimigo hoje, está dentro de cada um de nós, está dentro de todos nós, que é o adversário estratégico, segundo Foucault. Diz ele, é o fascismo. Continuando com Foucault, abre aspas, não somente o fascismo histórico de Hitler e de Mussolini, que tão souberam bem mobilizar e utilizar o desejo das massas, mas o fascismo que está em cada um de nós, que martela nossos espíritos e nossas condutas cotidianas. O fascismo que nos faz amar o poder e desejar esta coisa que nos domina e nos explora. Fecha aspas. E aqui eu passo a pergunta, então, para a ciência da religião, o que poderia ser uma abordagem, um momento, uma ideia, uma desconstrução? E aí eu respondo, a partir de Foucault, o que talvez possa desestabilizar essa boa moça, que é a ciência da religião, é a profanação, é a blasfêmia, é o outro do religioso no religioso. E o que é profanar? O que é profanar? Profanar, nesse sentido, é desnaturalizar as tradições religiosas. A tradição religiosa mostrar que ela e as outras tradições, quaisquer outras, elas são o que são, mas elas estão nuas, elas são feixes de desejos e tentativas de castração e tentativas de assujeitamento, feixes de poder e de contra-resistências a este poder. E eu vou fazer menção, gente, não só ao presente, mas ao passado, para mostrar o quanto essa potência já está na própria religião. A heresia, a profanação, aquilo que é um outro, um alter, né? E eu vou fazer referência às heresias e aos heréticos, os heterodoxos e as heterodoxias religiosas, para desconstruir essa caretice da religião e desconstruir a caretice da ciência da religião. Eu vou trazer, por exemplo, o livro de Michel Onfray. Ele escreve um livro muitíssimo interessante chamado O Cristianismo Hedonista, em que ele mostra um outro cristianismo, né? Michel Onfray é um filósofo francês, escreveu um livro, está dentro de uma coleção muito interessante, chamada Contra-História do Cristianismo, apesar de alguns exageros retóricos, ele vai trazer o exemplo das heresias hedonistas que percorreram o cristianismo. E eu vou falar de um herege chamado Amaury de Bena, nos anos de 851, depois de Cristo. Ele trabalha com as ideias de João Scoto Erigena, e alguns livros desse pensador católico, e ele tinha uma conclusão muitíssimo interessante, né? Que vai revolucionar um pouco, vai trazer marcas que vão repercutir durante todo o medievo nas pinturas e nas esculturas. Ele diz que o significado maior do cristianismo já está dado com o sacrifício de Cristo. Se ele já sacrificou por todos os pecados, por todo pecado, não há mais pecado. É uma ideia revolucionária. Se este bode expiatório foi sacrificado pelos pecados de todos, todos já estão redimidos. Então não é necessária mais igreja, não é necessário mais culpa, não é necessário mais a culpa, não é necessária mais uma vida de penitência, não há mais, não se paga 2 vezes uma dívida. Seria uma contradição. Obviamente que ele vai ser tratado como tal, vai ser punido, e todos os seguidores de suas ideias vão ser punidos. Mas, em 851, para vocês terem uma ideia, né, centenas de anos atrás, e aí, daí se trava uma luta sem trégua contra os profissionais da igreja, os profissionais do sagrado, aqueles que se querem os mais importantes administradores do sagrado, os padres, no caso. E isso criou as comunidades irmãos do livre espírito, porque para eles o pecado já era culpa, e a culpa já está redimida, ponto final. Cristo morreu pelos pecados, ponto final, acabou tudo. E aí a liberdade de associação, outras ideias de família, de associação, passaram a surgir
e a perturbar o esquema da tradição. Portanto, esta é uma profanação, esta é uma reinterpretação do religioso, uma descodificação. E eu gostaria de trazer um exemplo prático das ideias desses heréticos, que percorrem a Idade Média. Acho que o próximo slide vai mostrar um pouco isso. Exatamente. Se vocês perceberem, esse slide aí é um slide muitíssimo interessante, está no Colégio de São Pedro de Cervatos, na Cantábria, na Espanha, e é a mulher que exibe a origem do mundo e o homem que exibe o seu falo. São pequenas entrelinhas, pequenas profanações, pequenas rupturas das ordens estabelecidas. Não é? Isto é muito interessante. Mas é só isso? Não. E aí eu vou trazer um texto da Paula Sibilia, que chama O que é obsceno na nudez? Entre a Virgem Medieval e as silhuetas contemporâneas, da revista Famecos, Mídia, Cultura e Tecnologia. Podemos ir para o próximo? É uma imagem muito pouco vista. É uma virgem amamentando com os seios de fora. Isso é muitíssimo pouco visto nas tradições católicas, nas tradições... muitíssimo pouco vista. E essa ideia da amamentação espiritual, da amamentação física, né, ela vai ter consequências ao longo da arte medieval, dessa arte histórica. Mais um próximo slide, por favor. E ela é muito interessante. Esta é uma outra virgem, né, oferecendo seio ao seu filho, menino Jesus, que prazerosamente está olhando para esse seio, né? Podemos avançar um pouco adiante. Essa, acho que vai, espero que choque vocês. Está na a figura 7 está no mosteiro de La Merced, Cusco, é de 1663, portanto, né, centenas de anos depois da ideia de Amaury de Berna, né? E é a ideia da nutrição espiritual. Você está vendo uma criança nos seios da Virgem e um santo também nos seios da Virgem. Olha, gente, e a gente acha que a religião é careta assim, né? Então, há profanações que a gente precisa explorar, há desconstruções que a gente precisa explorar. Na figura 8, é um anônimo do século XIII, na Catedral de Saint-Étienne de Bourges, na França, também com o mesmo tema. São dois homens se amamentando da teta espiritual, nesse sentido, né? Ou da teta física, né? E esse texto da Paula Sibilia, ele avança para a época contemporânea, né? E hoje, se a gente também tem esse tipo de exibição, esse tipo de profanação, esse tipo de elemento para repensar a ciência da religião, e hoje o que a gente tem? Aí o próximo slide, né? É uma figura, a figura 23, o Facebook proíbe figuras, abre aspas, indecentes. O Facebook andou fazendo muito isso. Ultimamente agora, depois dessa reconfiguração neoconservadora, neocruzada, né? O Facebook exclui o usuário que expôs obra A Origem do Mundo de Colbert em seu perfil. A Origem do Mundo é uma pintura do século XIX que provocou um reboliço enorme na França, né? Facebook também censura foto de mastectomia de sobrevivente do câncer. Ou seja, por isso que pensar novas possibilidades religiosas é fundamental. E aqui, já encaminhando para o final, estou preocupado um pouco com o tempo, eu me lembro de uma frase de um pastor, eu tive um amigo pastor das Assembleias de Deus, ele fez em 2009 um curso comigo, quando eu era professor ainda da Faculdade de São Bento, dava uma especialização na Faculdade de São Bento, quer dizer, não era professor da Faculdade de São Bento, eu dava aula no curso de pós da São Bento como professor desse curso de Ciência da Religião, e eu acabei me tornando amigo dele, e foi uma amizade muito interessante, eu aprendi muito, não dá para contar tudo o que eu queria, mas uma coisa que me chamou a atenção, numa conversa pessoal, eu vou trazer para vocês, ele dizia uma coisa, me perdoem de chocar vocês, gente, me perdoem. Foi ele que disse, se alguém me cobrar, por favor, cobre ele, não a mim, foi ele. Não vou dizer o nome, né, para não expor, né? Mas ele pessoalmente diz o seguinte, crente não sabe trepar, não sabe ter prazer. Fecha aspas. Ele diz textualmente isso para mim. O não ter prazer, o não deixar o desejo explodir as prisões mentais e corporais, é o que caracteriza muitas vezes as religiões, né? E aí, o dito de Foucault é fundamental. A alma é a prisão do corpo. Invertendo
o cartesianismo, invertendo o positivismo, né? E a gente entende por quê, por exemplo, 69% dos evangélicos votaram em Bolsonaro, por exemplo, votaram em uma espécie de prisão, né? Apesar de diminuir o apoio, de estar tudo mudo. Isso foi em 2018, na eleição dele, né? Mas, por exemplo, Crivella liderou, durante um certo tempo, prefeito Crivella, a intenção de voto entre os evangélicos do Rio de Janeiro. Perdeu, né? Mas e hoje? Existem outras profanações, outras possibilidades de pensar? Eu vou dar um exemplo. Outras possibilidades dentro de algumas outras tradições religiosas, né? A possibilidade de pensar para além, desconstruir, né? As católicas pelo direito de decidir, por exemplo. É um grupo de mulheres católicas que há 25 anos luta pelos direitos reprodutivos das mulheres, pela descriminalização do aborto. Eu tive a oportunidade de trabalhar com elas num evento em 2009, fornecendo a elas uma formação acadêmica e sociológica, né? E é interessante que em São Paulo, a Justiça de São Paulo, a pedido de um grupo conservador católico, impôs uma censura inédita, proibiu esse grupo de usar a palavra católicas, ou seja, o quanto ainda estamos com esses mecanismos neoconservadores e precisamos de profanações, de novas blasfêmias, né? É uma censura inquisitorial. Como pode um juiz usar esse argumento para proibir o uso de um nome, católicas ou não, né? E, por fim, a presença, por exemplo, um outro exemplo de profanação, de blasfêmia, abre aspas, nesse sentido mais teórico, acadêmico, é a presença de mulheres, inclusive, transexuais, como ogãs, em alguns terreiros de Umbanda e Candomblé, desafiando, abre aspas, a tradição, fecha aspas, de que somente homens poderiam soar os tambores, em homenagem aos orixás ou às entidades. Essas mulheres sofrem reação contrária. Mas é muito interessante pensar nesses três exemplos: as heresias medievais, as católicas pelo direito de decidir, e a presença de mulheres, inclusive transexuais, como ogãs, revolucionando essas ideias, tá? E aqui chegou o fim com os passos desse texto, né? Já estou aí com 26 minutos, né? Se não me engano, de apresentação, e eu queria ler com vocês os passos de Foucault a Introdução à Vida Não Fascista. Se você estiver me ouvindo, você pode procurar esse texto na internet que pode voltar. Eu gostaria de voltar ao início do slide, ao poema, se for possível. Isso, o poema que eu acho interessante terminar com esse poema, né? Diz ele, Foucault, e eu vou dar a versão adaptada para a ciência da religião. Diz Foucault: libere a ação política de toda forma de paranoia unitária e totalizante. Esse negócio de frente única, não. Frente única captura, sequestra o desejo. Esquerdas, plurais, tem que ter nada de frente, tem que ter pluralização absoluta do desejo, da vontade, né? Trazendo para nós, da ciência da religião. Libere a ciência da religião da fantasia do método único, da unicidade teórica e metodológica, da censura bem comportada. Segundo passo do texto Introdução a uma Vida Não Fascista. Abre aspas, diz Foucault: libere-se das velhas categorias do negativo, a lei, o limite, a castração, a falta, a lacuna, que o pensamento ocidental, por um longo tempo, sacralizou como forma de poder e modo de acesso à realidade. Continuando Foucault: prefira o que é positivo e múltiplo, a diferença, a uniformidade, o fluxo que não para, né, às unidades, os agenciamentos móveis aos sistemas. Considere o que é produtivo. Considere que o que é produtivo, o que desconstrói, o que move, não é o sedentário, mas o nômade, adaptando para a ciência da religião. Faça crescer os estudos sobre tudo e todos, sobre o corpo, a castração do desejo, introduza o gozo herético na sisuda norma teórica da ciência da religião. Introduza a blasfêmia, introduza a profanação nesse sentido teórico, gente, no sentido teórico, epistemológico, metodológico, tá? Segundo ponto,
Faça crescer a ação e o pensamento, os desejos por proliferação, por justaposição, por disjunção, oposição, menos por subdivisão e hierarquização. Para nós, da ciência e religião, não sacralize teorias, autores, não sacralize o conceito de religião, procure novas conceituações, novas possibilidades. Quarto passo para uma vida não fascista de Foucault. Não utilize o pensamento para dar a uma prática política um valor de verdade. E aí é uma estocada nos maoístas da época, nos stalinistas que ainda existem hoje, que estão retomando em muitos aspectos ao debate da esquerda. Impensável isso, né? Não utilize o pensamento para dar uma prática política um valor de verdade, nem a ação política para desacreditar um pensamento, como eles se fossem pura especulação. Teoria e prática devem ser intensificados com pensamentos e análises, né? E aí a gente tem que trazer o quarto para nós. Não casse o riso, o excesso, a alegria, abre aspas, descarranque o desejo, tire a carranca dos desejos, tire o medo dos desejos, explore as suas invariabilidades, as suas variabilidades na ciência da religião. Por fim, quinta, não exija da ação política que ela estabeleça os direitos do indivíduo, tal como a filosofia o supôs, ou seja, só na teoria, só no abstrato. O indivíduo é um produto do poder. O que é preciso é desindividualizar pela multiplicação das possibilidades, pelo deslocamento e pelos diversos agenciamentos. O grupo não deve ter um laço orgânico com o indivíduo, porque se tiver laço orgânico, ele hierarquiza. O indivíduo passa a ocupar um só lugar e se sacraliza pela ocupação daquele lugar. É preciso movimentar, é preciso gerar desindividualização. Para nós, a ciência e a religião. Pratique pensamentos e práticas que atestem novas possibilidades, ousadias teóricas e metodológicas. Não se contente com o que você vê, o que você ouve, mas procure aprofundar outros lastros da religião, navegar outros mares da religião, deserarquizar a ciência da religião, deserarquizar as religiões e os desejos, né? Por fim, diz Foucault, não caia de amores pelo poder, né? Desenraize o indivíduo, mova-se, não se deixe capturar numa função e numa teoria. Não caia de amores por um autor, um livro, um método que acha que vai explicar tudo, porque, de fato, a unidade, nesse aspecto, ela conduz a uma homogeneidade, ela conduz a um aprisionamento. Por isso, Foucault desejou que as suas ideias e teorias fossem caixas de ferramentas, para abrir possibilidades, abrir horizontes, explodir naturalizações do sujeito, no caso, que ele estudou, e para nós, nos apropriando do pensamento dele para a ciência da religião, explodir categorias como sagrado, explodir categorias como religião, trazer novas possibilidades, novos horizontes, novas questões, novos problemas. Eu tentei fazer isso através da ideia de profanação. O que define o sagrado é a profanação. Eu quero fazer uma inversão teórica aqui. Define o sagrado não pelo sagrado, mas por aquilo que se lhe opõe. Pela profanação, pela heresia, por aquilo que incomoda, por aquilo que nos tira dos santos lugares, das santas problemáticas, e nos introduz em novos reinos, em reinos em que o poder está sendo resistido, atravessando-nos, mas, ao mesmo tempo, conscientes desses atravessamentos. Procuramos novas possibilidades móveis, novas possibilidades semânticas da palavra. Por isso, trouxe todas essas imagens que espero tenham chocado bastante vocês. A ideia é chocar. A ideia é produzir um choque, uma coceira de ideias, uma possibilidade nova para pensar o religioso, para pensar as estruturas de poder que atravessam o religioso e que produzem corpos dóceis, corpos sujeitos, obediências fascistas, obediências políticas, obediências corpóreas, domínios
masculinizados no sentido negativo, domínios patriarcais, domínios sisudos, sérios, mas que, no fundo, são medrosos, têm medo daquilo que é o desejo. E volto de novo para a poesia, para terminar com um pouco de poesia. Uma apresentação, que não é comum trazer poesias nas apresentações teóricas e metodológicas, né? Mas é importante, né? Experimentar novas possibilidades. E com isso eu me despeço. Sim, eu trago fogo o outro, não aquele que te apraz. Ele queima sim, é chama voraz, que derrete o bivo do teu pincel, incendiando até as cinzas o desenho que fazes de mim. Conceição Evaristo, uma grande escritora mineira que deveríamos conhecer mais. Muito obrigado a todos e todas que me ouviram. Espero que ideias tenham sido semeadas. Espero ter sido bastante profanador, bastante herético nesses aspectos para a ciência da religião. Rebeldias teórico-metodológicas. Assim eu finalizo. Grato pela oportunidade, grato aos organizadores do evento, grato a todos e parabenizando por este evento fantástico que é o segundo seminário Foucault. A todos os estudantes, meu muito obrigado. E o convite a mergulhar, a ousar, a navegar novos mares com rigor, com cuidado, mas também com novos horizontes em abertura. Ao professor Vladixson, ao Renzo, ao Felipe, a todos e todas, agradeço muito. Muito obrigado, professor. De grande importância a sua presença aqui, compartilhando conosco parte do seu conhecimento. Muito obrigado pelos desafios propostos, epistemológicos e políticos. Achei interessantíssimo trazer os ascetas políticos, algumas pitadas de críticas à esquerda. Inclusive, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse papel dos ascetas políticos. Talvez, pegando aqui o gancho da sua fala, será que aqueles que têm medo de Foucault nas ciências da religião são justamente esses? São os ascetas? São aqueles que seguem todas as regras e jamais profanam nada? É uma boa questão. Sim, eles estão atravessados. Os ascetas políticos também são os ascetas da ciência da religião. São pessoas que têm medo de desbordar, são pessoas que, até o contrário, o medo de desbordar as fazem sempre vigiar o outro, sempre ser fiscal da moralidade do outro, fiscal do desejo de outro. Infelizmente, no campo da esquerda, temos muito disso. Temos muito de fiscais do outro, fiscais de uma suposta unidade fantasiosa, que, na verdade, vai produzir mais uniformidade. Essa ideia de frente única é aquilo que Foucault disse para não fazer, né? Libere a ação política de toda forma de paranoia unitária e totalizante. Por quê? O fascismo acontece aí. O fascismo acontece quando os desejos, as vontades, as regras vibram juntas e formam um feixe, fácil, tudo vibrando junto e uníssono. A única forma de impedir formas reacionárias de poder, inclusive dentro da esquerda, é multiplicar a diferença, é destotalizar, é justapor, é múltiplas pautas sociais, políticas, religiosas, em todos os tipos de campo possíveis e imagináveis. Porque o stalinismo representou uma espécie de incorporação fascista, de subjetivo fascismo. É o líder que caminha à frente das massas, é o partido de vanguarda que introduz as pessoas, é a igreja, é o padre, é o pastor que aponta o caminho. Não, nós todos sabemos o caminho. Nós todos temos condições de saber o caminho. E aí é recuperar um texto de Foucault em que ele analisa a ilustração, a contribuição do iluminismo. Está em espanhol, chama-se ¿Qué es la ilustración? Que é muito interessante, que ele recupera Kant a ideia da autonomia, do saperial, do despertar do som dogmático, né? E ele faz isso dentro dessa releitura que você acabou de propor, os ascetas políticos, né? Então tem que seguir a regra do partido, e cada regra, cada decisão política que castra, que impede, né? É só você comparar o que era o PT nos anos 80, a liberdade, e depois o engessamento burocrático do desejo. Né? Vocês terem uma ideia, gente?
não sei se vocês lembram, uma propaganda eu acho que ganhou muito prêmio internacional. Era a propaganda Meu Primeiro Sutiã. Vocês lembram dessa propaganda? Vão até a internet, vão aí vocês lembram, né, gente? Olha só, é porque eu sou um pouquinho mais velho. Mas eu me lembro dessa propaganda porque eu estava na adolescência, 18 anos, né? Eu estava nessa mobilização política, né, também, da adolescência, final da adolescência, começo da juventude. Era uma jovem que, com vergonha do seu seio, com vergonha do seu corpo, se escondia e ela ganhou de presente um sutiã. E a propaganda é belíssima. E foi em 89, 88 essa propaganda. O PT usou ela na campanha presidencial de Lula com a filha da Marilena Chaui, se eu não me engano. E foi o maior auê, profanizou, dessacralizou aquela coisa sisuda. Então, nesse aspecto, sim, a gente tem que pensar novas possibilidades, ousar novas possibilidades. Sapere aude, de Kant, relido por Michel Foucault. Interessantíssimo, professor. Muito obrigado. Aqui tem um comentário do Matheus Coelho de Azevedo. Ele traz também uma pergunta. Professor, a questão das pautas identitárias ganharam forças nos últimos tempos, a fim de reivindicar direitos constitucionais, mas negados na efetividade. No entanto, tal modo de pensar, pautas, na busca pela efetivação do direito negado, estaria inserido na lógica identitária, individualizante. Então, haveria um descompasso com a ideia de desindividualização? Sim, especialmente porque a individualização ela não pode ser ontológica. Se ela for ontológica, ela passa a pauta na frente dos direitos da minoria, dos direitos efetivos da minoria. E aí você faz com que a identidade se torne um acesso epistemológico, ontológico, verdadeiro e absoluto em relação a todos. Isso é uma ideia muito simples. Bauru elegeu uma prefeita negra, mulher, mas de direita, conservadora. Se assume conservadora. Então a gente tem que fazer muito cuidado com essas operações de individualização ontológica. Né? A pauta identitária, ela tem que ter muito cuidado porque ela pode cair, né, naquilo que Foucault está dizendo para não ser, né, uma vida não fascista, naquilo que Foucault está propondo num livro ou Antiédipo. Eu acho que eu vou conseguir pegar aqui o livro Antiédipo sem derrubar na montanha de livros, né, que é um livro muito importante. Né? É um livro... Capitalismo e Esquizofrenia. Ele fala do fluxo, ele fala da possibilidade de libertar o fluxo. Porque muitas vezes algumas identidades capturam o restante das outras, capturam as possibilidades das outras serem, e se apresentam como a totalização de um campo minoritário. Isso é muito complicado do ponto de vista político, porque cai de novo no ascetismo, na ontologização do indivíduo. A gente precisa desindividualizar nesse sentido, ocupar várias possibilidades, mas sempre em relação ao todo, né? Se garante direitos de minorias em relação ao todo. Qual é o todo? É a ideia de lei universal, Constituição. A Constituição garante saúde para todos, educação para todos. Então, mas eu, como minoria, não tenho. Como é que eu faço isso? Como é que eu exijo? Né? É fazendo essas operações de inversão, denunciando o esvaziamento presente na Constituição como um todo, e, ao mesmo tempo, reivindicando a realização dela. É o que a Amaury de Bena fez. A Amaury de Bena, esse herético medieval, releu a tradição cristã de uma forma absolutamente original. O que ele disse? Cristo redimiu os pecados, ponto final. Agora é a liberdade. Agora a gente pode ter comunidade, uma propriedade comunal. Agora aquele modo de família cristão, a culpa já não existe mais. É nesse aspecto. Por quê? Porque faz referência a um universal. O cristianismo relido sobre uma outra ótica. No caso de Amaury de Bena, no caso da pauta identitária, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que é o sequestro dela por uma ideia de ontologia. Por eu ser assim, eu tenho acesso ontológico à verdade. É isso que Foucault diz. Não, pelo amor de Deus, não dá para fazer isso. Fazer isso é dar presta para o fascismo penetrar de novo, porque, segundo aquilo que ele fala, olha, o inimigo que ele fala, o inimigo eu vou ler de novo para vocês. Enfim, o inimigo maior, o adversário estratégico, é o fascismo, e não somente o de Hitler e o de Mussolini, mas o fascismo que está em todos nós. E se você solidifica uma relação orgânica indivíduo-grupo, você pode cair nesse tipo de coisa. Por isso que ele fala, desindividualiza, movimenta, desierarquiza, profana, para evitar justamente esse aspecto. Né? Professor, e só complementando, eu já vou fazer outra pergunta aqui, mas complementando a pergunta do Matheus Coelho,
como é que fica, por exemplo, a questão do cinismo com esse fascismo que está dentro de nós? Quando Foucault, na sua terceira fase, já falando do cuidado de si, da parresia, etc., ele traz o exemplo dos cínicos, aqueles que constroem esteticamente a sua vida, e, ao mesmo tempo, como é que isso consegue lidar com esse fascismo que está dentro de todos nós? Isso é uma pergunta muitíssimo interessante. Daria para trazer uma outra mesa redonda, uma tese, papos maravilhosos, áudios, carregados de tesão, de gozo, que é importante. Não é? Eu diria o seguinte, vou retomar um pouco a palavra cínicos. Cínicos é kínikos, amigos dos cães. E interessante, né, na origem da palavra, especialmente Diógenes, porque cínico hoje tem uma outra significação, quer dizer, acabou adquirindo outras significações. E Diógenes usava os exemplos dos cães para desconstruir a sisu da Atenas, aquela sisudez da democracia grega, né, que era importante, mas tinha aspectos, né, terríveis, né, precisavam ser desconstruídos. E o cão é aquele que faz, por exemplo, ele copula na sua frente, em qualquer lugar, a qualquer momento. Né, o químico, ou seja, ele faz, e Diógenes também tinha umas pegadas, umas coisas muito interessantes, né? A da lanterna, ele se masturbava na Praça de Atenas, né? Para mostrar um pouco essa questão. Mas isso não é para a gente sair fazendo, mas é um exemplo teórico, né? Um exemplo prático de como isto pode ajudar a construir uma vida não fascista, né? Ou seja, ser cínicos nesse sentido é mostrar que as convenções culturais, históricas, elas não são naturais, elas são dadas. O exemplo que eu dei das mulheres ogãs no candomblé. Muitos terreiros proibiam mulheres de serem ogãs, porque isso era, teoricamente, colocado apenas como função masculina, biológica, no sentido biológico, né? E com o avanço do feminismo, de todas as lutas femininas, isso passou a ser possível. Vai provocar conflito, vai provocar desconforto, mas é isso mesmo, né? O cínicos, nesse sentido, de Diógenes, e aí tem a ver com Dioniso, o deus do prazer, o deus que é o contrário de Apolo, né, o deus da ordem, é o deus da desordem, desordena, então, nesse sentido. Fazer da sua vida um constante questionamento. A gente tem inúmeros exemplos disso. Frida Kahlo, por exemplo. Né? A própria Luísa Erundina é uma coisa muito interessante, né, nesse aspecto político. E a gente pode ir multiplicando os exemplos aí. Né? Lembrem-se, gente, olha, detalhe que ninguém lembrou na eleição de São Paulo, nos debates sobre esquerda, direita, etc. e tal. Quando o Lula fechou um acordo com o Maluf, gente, Maluf para apoiar o Haddad, não sei se vocês lembram, nossa, mas, ou seja, ai, senhor, senhoras, ai, deusas, godness, Erundina abriu mão da vice. Ela saiu da chapa do Haddad. Olha que interessante, né? Então, ela fez esse tipo de químicos, né? De desconstruir certas convenções, de mostrar, opa, essas convenções aí, elas não são boas, elas têm um tipo de estrutura que não é interessante, não é bom trazê-las. Desconstruiu com este ato. É muito interessante. Enfim. Certo, professor. Bom, a próxima pergunta é da Carol Bastos, e ela fala assim: Benjamin fala muito sobre a mudança radical na arte. O homem passa a mudar a arte por conta do capitalismo. Ele agora produz o que vende. Emerson, como você vê essa mudança na ciência da religião? Nossa, outra pergunta também muito boa e daria para respondê-la assim horas e horas. Muito obrigado, Carol, pela pergunta. É interessante essa ideia, né, do capitalismo, que volta Benjamin, e a perda da aura, né? Vocês sabem que o pintor Van Gogh rompeu todas as convenções anteriores a ele. Então, nesse sentido, a gente pode falar de um estilo, né, de um Kínikos, né, de Van Gogh, né? E, no entanto, ele você tem cursos para Van Gogh, a arte dele se tornou bilionária, tudo aquilo que não tinha pensado antes, né? Então, muitas coisas, né, que acabam, né? E na ciência da religião, né, libertá-la nesse aspecto é trazer, reordenar essas origens, desconstruir origens puras, desconstruir a ideia de pureza de origem. E aí eu estou me lembrando de Genealogia da Moral, de Friedrich Nietzsche, né? Mostrar essas outras moralidades, essas outras desmoralidades, nesse sentido. E
com uma crítica radical ao capitalismo, né? Uma crítica radical ao modo capitalista, né? Que as religiões podem trazer em si. Né? As religiões, em si não, né? Mas a forma como elas podem ocupar esses espaços de luta política. Exemplo, a encíclica papal Laudato Si é muitíssimo interessante nesse aspecto. Né? É uma encíclica papal belíssima dentro do cristianismo, com seus limites, né, teóricos, mas ela aponta para alguma coisa que é muito interessante. Né? O que eu estou apontando é mais do que isso. Né? É a profanação, é um anticapitalismo nesse aspecto. Né? Porque o capitalismo também se alimenta do fascismo. Né? O fascismo subjetivo ajuda o capitalismo a reinar, a colocar as regras, as ordens, ou certas ordens. Né? E o que resiste a esse capitalismo, a essas ordens, é essencial. E na ciência da religião, a gente precisa retomar isso. Não temos muita dessas resistências, não. Né? Muito bom, professor. Agora o senhor deu o exemplo de Van Gogh como esse cínico. Eu lembrei de um livro do Antonin Artaud, Van Gogh, o Suicida da Sociedade, ou Van Gogh Suicidado. Eu acho que ele é realmente um grande exemplo de como a sociedade traz o embate contra esse cínico, como as forças unificadoras querem, de todo modo, retirar essa pluralidade, essa mudança, a diversidade. Pagu, gente, Pagu, a nossa Pagu. É preciso. Leila Diniz, olha a quantidade de histórias, de presenças, de profanações que a gente precisa recuperar, né? E outras possibilidades que a gente precisa acionar, multiplicar, justapor, sem essa paranoia unitária que Foucault diz, né? Mas multiplicando a presença do indivíduo em várias funções, várias possibilidades, ele entrando e desentrando em funções, entrando e desvestindo. E, para terminar, eu acho que vale a pena a gente ler um conto de Machado de Assis chamado O Espelho. A gente vai entender muito do que Foucault disse com esse conto de Machado de Assis, O Espelho, que é a teoria de que o homem tem duas almas, né? E é uma alma exterior, uma alma que diz para dentro. E eu não vou contar, não vou ser spoiler do conto. Leiam e aproveitem a nossa fala, as nossas indicações de leitura e o seminário para vermos novas possibilidades. Eu convido vocês a lerem o conto O Espelho, de Machado de Assis, nosso maior escritor e, quiçá, né, não ao pé da letra, um dos maiores filósofos brasileiros, né? Negro de pele clara. Né? É muito importante recuperar a história e a importância de Machado de Assis na nossa vida político-cultural, porque Machado de Assis é schopenhaueriano. E a gente sabe que Foucault leu muito de Nietzsche, leu muito dessas teorias, leu muito dessas filosofias. Isso é muitíssimo importante. Schopenhauer, filósofo famoso do século XIX, e fantástico, né? A visão de machadiana presente nesse conto. E um outro, permita-me também, A Igreja do Diabo. Eu adoro esse conto. Eu já li 3 vezes, recomendo que vocês leiam esses 2 contos de Machado, que aí a gente fecha o ciclo, e esse texto de Foucault, Introdução à Vida Não Fascista. Se a gente ler esses textos, ciência da religião, política, sociologia, vai ter uma outra forma, especialmente também até a militância mesmo, a política vai adquirir outras cores, outras possibilidades. Excelente, professor. Muito, muito obrigado pela sua participação. Agradecemos demais pela contribuição. Agora teremos a continuidade da mesa com a professora doutora Filipa Carneiro Silveira, que é do Instituto de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, doutora em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, mestre de Filosofia também, e hoje estará trazendo com a continuidade a segunda mesa do 6º dia do 2º Seminário Internacional de Filosofia Foucault, da Universidade do Estado do Pará. Ela traz o tema Foucault e a Política da Diferença, Sujeito e História. Bom, professora, muito obrigado pela sua participação. Pode iniciar. Muito obrigada, Renzo. Vocês me ouvem bem? Eu estou com um ventilador ligado aqui, porque está sem condição de tão quente que está Uberlândia. Mas se tiver algum problema, vocês me falam, tá?
Eu queria primeiramente agradecer pela apresentação, pelo convite também, agradecer ao Emerson pela fala, muito instigante, agradecer ao Felipe, na pessoa de quem eu recebi o convite, do Grupo Cogitans, né? Muito interessante, me sinto muito honrada de a gente poder estabelecer essas relações, aproveitando um pouco esse contexto que, apesar de muito complicado, difícil que a gente está vivendo, ter propiciado esses encontros que muitas vezes, no ritmo normal das coisas, a gente não teria conseguido fazer, né? Esse tipo de contato, esse tipo de rede é muito importante para mim, eu prezo muito por isso, né? Então, muito obrigada por esse convite. Então, diferentemente do professor, acho que eu preparei uma fala um pouco mais extensa. Eu vou tentar não me ater tanto, não tomar muito tempo, para a gente poder ter um tempo para o debate, que seria mais interessante aqui. Eu gosto mesmo desse tipo de fala, né, em que a gente troca, enfim. O que eu trouxe também é uma coisa que eu estou pesquisando agora, né, que eu estou tentando montar como proposta de pesquisa agora, que já vem decorrendo das coisas que eu trabalhei, claro, no doutorado e em outros momentos da minha formação. São coisas que decorrem também de sala de aula, de participação em eventos, né, leituras. A gente vai fazendo algumas considerações e algumas elaborações a partir do pensamento do Foucault, né, em torno de que gira esse nosso seminário, né, e a partir dele que eu vou falar, então. Mas talvez até de uma perspectiva, não sei se você estiver muito Foucaultiano, assim, super que veste a camisa, né, do Foucault herói, vai ficar talvez um pouco chateado com a minha fala, porque eu tenho algumas alfinetadas para lá no Foucault. Talvez isso possa decorrer um pouco do que eu vou falar aqui. Vamos ver como é que vocês vão receber isso. Também está aberto à colocação de todo tipo de crítica e comentário que vocês tiverem. Bom, então isso começa, né, a partir dessa história de diferença, né, de uma filosofia da diferença, que é uma coisa em torno de que a gente já habituou a desenvolver os nossos debates, num certo aspecto da filosofia, que de alguma forma se volta contra a filosofia, nesse modelo mais de identidade, né, assim, uma diferença que convoca um pensamento movente, digamos assim, e que envolva também multiplicidade, né, diversidade, enfim. E aí existe uma série de títulos para designar formas de crítica a isso, né, e formas de crítica da modernidade que vêm embutidas junto disso, né, a pós-modernidade, ou aquelas filosofias do pós-estruturalismo, né, no sentido diferente, mas de alguma forma pensáveis conjuntamente, ou a filosofia da diferença, né? O que está em questão nisso? Né? Essa recusa da identidade, sobretudo numa forma de subjetividade ou de sujeito idêntico, que de alguma forma teria sido legado para a gente a partir do pensamento de Hegel, podemos dizer assim. Né? Então, dentro dessa questão, o que ela incomoda, e de alguma forma o pensamento do Foucault traz reflexões a partir desse incômodo, né? É que essa identidade desse sujeito constituinte, digamos assim, ela congrega uma certa epistemologia universalista, branca, heteronormativa, né? Que não está totalmente dissociada, obviamente, de um contexto político, né? O Foucault nos ensina muito isso, que não existe saber, não existe epistemologia que esteja desvinculada, né, de discurso e de política, né, no sentido em que ele desenvolve. Então, o que a gente encontra no Foucault, da maneira como eu vejo, é uma crítica histórica desse sujeito, na contramão, né, e aí por isso que eu quero trazer esse ponto, na contramão de uma crítica materialista. Porque o que eu estou pesquisando justamente é uma forma de trazer coisas que teriam sido recusadas pelo Foucault na tradição de pensamento dialético e materialista, né, que de alguma forma decorriam do método mesmo, né, do método genealógico, do método arqueológico, mas que de alguma forma levou talvez o pensamento do Foucault a alguns impasses, né, que muitas vezes para pensar em torno deles, retomar algumas coisas que essa outra tradição de pensamento nos traz, né, pode trazer um questionamento interessante. É isso, mais ou menos em torno disso que eu vou colocar essas questões aqui, né? Então, é como se eu estivesse falando da questão do sujeito em torno de uma ambiguidade, que seria, por um lado, o sujeito pensado como o sujeito de uma praxis, que é como a gente costuma entender nessa outra tradição, que não a Foucaultiana, né? O sujeito de uma história, o sujeito de uma ação, o sujeito de uma prática, o sujeito enquanto agente da praxis.
E, por outro lado, o modo como Foucault, na maior parte da sua produção, traz a questão do sujeito para nós, que é o sujeito constituído historicamente, né? Constituído historicamente como sujeito, noção de assujeitamento, né? E as categorias que nos legaram aquilo, né, a partir de que nós nos reconhecemos como sujeitos, né? Então, e o sentido específico dessa crítica histórica do Foucault, que recusa, portanto, a dialética. Bom, e aí a gente sabe que o Foucault vai fazer isso a partir de momentos, de elaborações distintas. Ele mesmo vai fazer um retrospecto no trabalho dele em torno da questão do sujeito, né? O sujeito em torno do saber, do poder, e, por fim, na última fase, esses aspectos mais éticos, né, do sujeito relacionado a uma forma de liberdade, né, no cuidado de si. Todo o pensamento ocidental colocado numa certa perspectiva, a partir dessa reflexão ética em torno do cuidado de si, por oposição ao conhecimento de si, que é uma coisa muito interessante, né? Traz até alguns elementos de espiritualidade para dentro da filosofia, que talvez até o professor Emerson deve se interessar também por essas reflexões do Foucault, mais tardias, né? Enfim, e aí, até chegar na noção de governamentalidade, né? Até aquele momento de inflexão do poder entendido num sentido mais fechado, no sentido mais somos constituídos, e a forma de reação ou de resistência ao poder é uma coisa que se dá também nas relações de poder. Dessa inflexão para a noção de governo, né, a gente vai ver um Foucault falando de uma crítica num sentido ontológico, entre aspas, na ontologia crítica de nós mesmos, ou uma ontologia histórica de nós mesmos, como ele fala. Então, o que me chama a atenção aí é justamente quando ele começa a falar disso que somos nós mesmos, né? Porque de dentro de uma crítica histórica do sujeito, ele passa então a falar em textos como O Sujeito e o Poder, ou O que são as luzes, dessa noção de nós, né? O que foi feito de nós, o que nós podemos fazer de nós mesmos, numa clara filiação ao que ele já tinha desenvolvido ali na década de 60, né? A antropologia de um ponto de vista pragmático de Kant, né? Então tem ali uma certa compreensão do que o Kant entende por iluminismo. Aí ele faz toda uma reflexão em torno do iluminismo, no que são as luzes, né? E de dentro desse texto despontam essas questões de uma ontologia crítica, de uma ontologia histórica, em que nós mesmos estamos ali implicados, né? Bom, então eu vejo isso assim como um desdobramento dessa atitude crítica do Foucault. Né? Atitude crítica, essa atitude que ele evoca nesses textos, sobretudo no que são as luzes, né? Ele vai entender a modernidade como uma atitude, essa atitude crítica, também nessa esteira kantiana, que ele não compra inteiramente os termos do Kant, mas se coloca expressamente nessa linha de pensamento, né? Nessa linha de compreensão da modernidade como uma atitude. E aí, nesse texto, ele fala outra coisa bem interessante nesse mesmo sentido, que é sobre uma certa recusa do humanismo. Humanismo esse que é o grande alvo dessa filosofia da diferença de que eu vinha falando, né, e que desenvolveria ali uma perspectiva de pensamento mais nietzschiana por oposição a hegeliana, né? E aí ele vai falar assim, olha, a necessidade de se denunciar as imbricações necessárias entre a racionalização do poder e o esclarecimento. A relação entre o iluminismo, o esclarecimento, e o poder, que nos foi legado desde a modernidade, né? Mas destituindo o lugar da racionalização em favor de racionalidades, evocando esse sentido plural, também um pouco na esteira do que vem falando o professor Emerson, né? Que diga respeito a estratégias e técnicas manejáveis de resistência ao poder. E nessas estratégias e técnicas nós poderíamos pensar, por exemplo, as práticas de si, de que ele tanto fala, nesse momento em que ele está se referindo a uma reflexão de ordem ética, mas também política, em torno da coisa da governamentalidade. De toda forma, o que está envolvido aí é essa recusa do humanismo, né? Então, ele vai dizer uma coisa muito interessante nesse texto, que é o seguinte: talvez não se trate, para nós, de descobrir o que somos. Eu estou citando o texto que são as luzes, tá? Talvez não se trate para nós de descobrir o que somos, mas de recusar o que somos. Temos que imaginar e constituir o que poderíamos ser para nos livrarmos desse duplo constrangimento. Que duplo constrangimento é esse? Esse poder que nos totaliza e nos individualiza ao mesmo tempo, né?
em favor de um novo tipo de individualidade. Uma tal ambiguidade seria o fator decisivo da manutenção de uma atitude crítica permanente relativamente a esse nós. Né? Então, essa atitude crítica permanente que diz respeito justamente à desestabilização desses lugares, também uma referência ao que o professor Emerson falou, né? Desses lugares estagnados do exercício do poder, desses lugares em que nós somos convidados a abrir mão da alteridade, da diferença, em nome de uma identidade única, digamos assim. Então, em torno disso, é que eu queria... Aí vem a alfinetada, né, que talvez alguns vão gostar e outros não, né? Como pensar esse nós, ou esse nosso? Quem somos nós? Se a pergunta não é quem somos nós, mas recusar o que somos nós, até para recusar o que nós somos, nós precisamos nos pensar de alguma forma, né? Em sentido coletivo, não apenas individual. Né? Isso é uma coisa que é muito importante para ele. A gente sabe como os esforços dele ali na história da sexualidade para mostrar como a questão do cuidado de si, ela não é uma questão individualista, ela diz respeito a uma cultura de si, como ele coloca na história da sexualidade 3. Né? Mas, voltando ao ponto, né? Como pensar o nós em Foucault? Né? Se a gente levar em consideração fatores como classe, como cor, como etnia, como sexo, desses sujeitos que compõem o nós, né? Como é que nós poderíamos dizer que esse nós que nós queremos recusar ou favorecer, seja como for, pode ser entendido nesse sentido coletivo, digamos assim, né? Como compreender uma postura coletiva dos sujeitos contra a administração das subjetividades, e não somente no sentido individual. Né? O que, no pensamento do Foucault, no texto do Foucault, nos permite pensar isso. Né? Então, o que ele nos coloca é isso, é que, de alguma forma, esse nós, que nós devemos recusar, né? Ele, em sendo histórico, ele não é, ele está sob crítica permanente, ele está sob permanente crítica. Né? Então, de toda forma, né? Nós somos perpassados por essas relações de poder que nos totalizam e nos individualizam, mas nós não somos perpassados por essas formas de poder da mesma maneira. Nós não somos, né? As pessoas que estão me assistindo aqui, elas têm uma história de vida que, diferentemente da minha, vão mostrar mais ou menos formas de se estar submetido, de ocupar lugares distintos, né? No modo como nossa vida, nossos desejos, nossa sexualidade é administrado, é governado, né? Está, enfim, sob o efeito de relações de poder. Então, nós seguimos aqui até o momento, né, sem saber, né, como somos nós, talvez mais do que quem somos, né? Esse é o fato, nós não somos atravessados da mesma forma pelas relações de poder. E aí vem a questão que mais me incomoda, que é assim, dentro disso, dentro dessa constatação, como entender, também a partir do que o Foucault disse, de todo aquele debate que aconteceu em muitos momentos da história da filosofia, mas eu estou me referindo mais especificamente aqui da década de 70, em torno do papel do intelectual, né? Que vai nos colocar um questionamento sobre de que forma deve poder ser a relação que sujeitos que ocupam o lugar de acadêmicos ou de professores, por exemplo, devem estabelecer com grupos e coletivos que aparecem ali na nossa fala, que estão aqui, né, presentes, enfim. O que nos vincula? O que filosoficamente nós podemos apresentar como uma forma de vínculo possível que passe da relação sujeito consigo mesmo, né, à relação sujeitos uns com os outros? Né? Considerando isso, que nós não somos atravessados pelas relações de poder da mesma maneira. Isso diria respeito, mencionando a questão do papel intelectual, a tomar a palavra pelo outro, que é uma coisa que Foucault sempre considerou algo de muito indigno, como dizia mesmo Deleuze, né? Uma das coisas que ele nos ensinou foi isso, né? A indignidade de falar pelos outros. Bom, então nós não queremos falar pelos outros, estamos descobrindo algumas coisas sobre quem nós não somos, né? Ou gostaríamos de não ser. Nós não gostaríamos de cometer a indignidade de falar pelos outros. Por outro lado, nós não queremos ficar isolados, nós queremos nos vincular a coletivos, e nós queremos saber o que, do ponto de vista do Foucault, que nos lega uma crítica tão contundente, né, a esse sujeito estagnado, pode também ser questionado a partir dessa necessidade de uma reunião em coletivo desses sujeitos. Bom, então dentro disso, né, se coloca mais especificamente essa pergunta sobre um nós acadêmico, né? As vozes que ouvimos e que respondem pela precariedade da vida de sujeitos individuais e coletivos na mira do racismo, do patriarcado, da perseguição de gênero,
encontram condições de inserção naquele domínio do discurso, né? Somos professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, jornalistas ou ocupamos cargos políticos, falamos por mulheres, falamos pelas pessoas negras, falamos por uma comunidade LGBT, falamos por indígenas, quilombolas, enfim. Qual é, enfim, o papel do intelectual, né, nesse sentido? Né? Veja, essa segunda pergunta ela está vinculada à primeira. O que é que nos vincula? Né? Uma vez que nós não somos perpassados por essas relações da mesma maneira. E aí, como eu disse, né, uma coisa que eu estou tentando pensar agora, tentando produzir agora, eu estou vendo algumas vertentes possíveis, algumas formas possíveis de pensar em torno disso. Uma delas seria um debate que se estabelece, por isso eu mencionei a tradição de pensamento dialético, marxista, materialista, enfim, a crítica sartriana de cunho fenomenológico, que coloca o problema da praxis, que joga o problema da praxis na cara do Foucault, assim, né? E aí eu me faço referência aqui ao texto de um querido amigo, colega, o Andreas Beck, né, que na sua tese de doutorado, Itinerários Cruzados, os caminhos da contemporaneidade filosófica francesa, nas obras de Jean-Paul Sartre e Michel Foucault, defendida em 2008, né, que ele vai encontrar esse tipo de embate ali também, né. Uma resposta do Foucault, uma resposta do Sartre, né, o Sartre respondendo às palavras e às coisas, ao argumento das palavras e as coisas do Foucault. E aí o Sartre teria dito assim, sobre o Foucault e toda a problemática das palavras e as coisas. O Foucault teria falado da série de camadas sucessivas que formam o nosso solo. Cada uma dessas camadas, está sendo na arqueologia, né, as epistemias, cada uma dessas camadas define as condições de possibilidade de um dado tipo de pensamento que triunfou durante um certo período, mas Foucault não nos diz o que seria o mais importante, a saber, como cada pensamento é construído a partir de suas condições, como os homens passam de um pensamento a outro. Seria preciso, para tanto, fazer intervir a praxis, logo, a história, e é precisamente o que ele recusa. A famosa frase, né? Ele substitui o cinema pela lanterna mágica, o movimento por uma sucessão de imobilidades. Então, essa crítica do Sartre, que é contundente, que é interessante, né? E que, no entanto, está vinculada a um certo desejo de manutenção desse sujeito da fenomenologia, que é justamente o que o Foucault está recusando, né? Aquele sujeito marcado por uma grande identidade constituinte, universalista, decorrente do pensamento hegeliano, né? Mas esse pensamento, por outro lado, ele tem essa vinculação forte com justamente a formação de uma categoria no coletivo, né? Que é, por exemplo, a noção de classe, né? Então, de todo modo, né, nós temos ali, nessa tradição de pensamento dialético, materialista, enfim, a constituição de polos de relações, que, mesmo que não seja para nós o caso de salvar esses polos, né, apresenta uma forma de congregar, né, ou de reunir sujeitos num coletivo. E isso chama atenção, me coloca, por meio dessa crítica do Sartre, ao modo como Foucault compreende a história, nós podemos colocar aí também uma crítica ao modo como Foucault compreende a noção do sujeito, que culmina ali, né, nesse questionamento sobre nós. Ele está fazendo a crítica do sujeito, chegou no nós, e a relação entre uma coisa e a outra, né, já que nós estamos prescindindo da dialética. Né? Bom, então, em última instância, como é que nós podemos pensar, né? Uma vez que é recusada essa tradição de pensamento fenomenológico, que compreende o sujeito num lugar muito bem determinado, mas ausente dessa problemática da diversidade, né? Que não responde, que não coloca uma resposta a essa questão da diversidade. Como pensar também, a despeito dessa forma de raciocínio, de pensamento dialético, né, que torna possível também, né, essa reunião de sujeitos distintos na identidade e na diferença, nesse sentido dialético? Como pensar, a partir de Foucault, ferramentas de resistência e o engajamento em lutas de emancipação, a partir de algo que deu um salto, né, de algo que deu um salto diante da crítica, a partir da crítica histórica, diante da colocação da pergunta por nós mesmos, né? O que foi feito de nós mesmos, o que nós podemos fazer do que foi feito de nós mesmos. Em última instância, nós estamos contrapondo duas tradições, né?
eu estou contrapondo duas tradições para questionar uma outra a partir desse encontro novamente, né? De alguma forma, não tem novidade nenhuma no que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Não estou trazendo nenhuma grande reflexão que não tenha sido feita ainda. Nós estamos contrapondo duas tradições europeias de pensamento, uma hegeliana e uma nietzschiana, que, como Deleuze muito bem nos mostrou, né, elas são inconciliáveis. Né? Então, como diz o Deleuze, no Nietzsche da filosofia, não há compromisso possível entre Hegel e Nietzsche. Né? E daí, tudo que decorre, a fenomenologia de um lado, o materialismo histórico vinculado a essa tradição mais hegeliana, enfim, e tudo isso que nós estamos chamando de filosofia da diferença, a partir de Nietzsche, de uma outra forma de compreensão da própria história, do conhecimento, né, dos sujeitos, da relação dos sujeitos uns com os outros, inclusive. Bom, mas para onde é que eu vou com tudo isso, né? Tipo, abri uma caixa cheia de coisa e espalhei tudo no chão e deixei vocês diante disso. Sensação de que talvez vocês estejam com essa sensação, né? Então, como é que nós podemos, então, ainda que não seja possível reconciliar essas tradições, essas duas tradições de pensamento, e não é o caso mesmo, de tentar reconciliar o que é inconciliável, né? Como pensar a fecundidade da crítica histórica Foucaultiana, que traz para nós de maneira tão forte, né, o destaque dessas particularidades, da singularidade na constituição das relações de poder, né, apontando para essas lutas locais, para essas lutas mais singulares, né, que não são a da grande classe, né, nesse sentido mais genérico, digamos assim, levando em consideração, no entanto, também os limites da crítica histórica Foucaultiana, a partir dos desafios que nós, diante dos quais nós nos vemos, no que está se chamando, no nosso tempo, a época da pós-verdade, digamos assim, né? E o esvaziamento do campo da verdade, o sentido da articulação das lutas coletivas no âmbito dessa crítica da verdade numa pós-verdade. Né? Porque a sensação que eu tenho é que isso foi muito importante para nós, isso ainda é muito importante para nós, mas, por outro lado, nós estamos sentindo na pele agora, nesses tempos, né, o quão complicado é a gente ter feito uma crítica da verdade, a tal forma de abrir mão dela e prescindir dela. Né? Então, de alguma forma, eu estou querendo pensar formas de coletividade e, de alguma forma, eu estou querendo colocar novamente a questão da verdade. Como é que isso poderia ser possível? Né? Nos caminhos trilhados e abertos para nós, por favor. Né? Essa cultura de uma pós-verdade, ela, de alguma forma, nos levou a um isolamento no pensamento. A um isolamento de indivíduo no pensamento. Uma coisa que nos torna um desafio adicional, um passo adicional na ruptura com esse isolamento e no encontro com o outro, tão importante para a gente resistir justamente a uma cultura fascista, como estava dizendo o professor antes. Né? E aí o que eu tenho encontrado é justamente uma relação possível nas coisas que eu estou levantando agora e lendo agora e querendo pensar em torno disso, nas coisas que eu estou lendo a partir da Angela Davis, nas coisas que eu estou lendo a partir da Abigail Bacana, uma professora da Universidade de Toronto, né? Da Silvia Federici, que ganhei recentemente o livro dela, e estou lendo essas coisas, está me instigando bastante, né? De tudo que se chama estudos culturais, ou, né, estudos de pós-coloniais, enfim. E o quanto tudo isso tem esse vínculo com o pensamento do Foucault, mas aponta, talvez, um passo adicional no sentido da crítica. Eu, por exemplo, né, no meio disso, tem um texto da Abigail Bacana, um texto de 2008, que se chama Marxismo e Antirracismo, Repensando a Política da Diferença, em que ela faz justamente uma valorização da retomada do pensamento marxista, diante disso que é celebrado hoje, trabalhado hoje, como uma filosofia da diferença. É muito interessante o argumento. Ela vai, por exemplo, mostrar como, de alguma forma, já está em Marx, não apenas a noção de exploração, mas também a singularidade do exercício do poder implicado nas noções de alienação e de opressão, como categorias centrais que sustêm, né, que sustentam a reprodução da exploração capitalista. Ao se expressar na distância entre o significado do si próprio e o significado do outro, a noção de alienação, por exemplo, apontaria para níveis distintos de contradição e de diferença.
A categoria de opressão incluiria tanto elementos ideológicos quanto elementos materiais, ultrapassando o sentido quantificável da exploração. Ou seja, o que ela está dizendo? Que para além da noção mais geral de classe, no interior da própria classe, nós podemos encontrar relações de poder, de opressão, de alienação, que sustentam as relações de exploração. Então, de alguma forma, a gente vê aí o quanto, nessa tradição que, em grandes linhas, é recusada por aqueles motivos que eu tinha falado, a questão do sujeito, a questão da história, compreendida nesse sentido distinto, podem ser recolocadas numa outra perspectiva, a partir de uma reflexão bem mais. Né? Então, para além da exploração, também em Marx nós poderíamos encontrar, é o argumento da Liga Ética, né? A questão da alienação e da opressão, que envolveria aí lutas relativamente à etnia e à raça, lutas relativamente ao gênero, enfim, né, que estariam implicadas também na questão maior, que seria a exploração econômica. Enfim. Então, na verdade, eu acabei restringindo muito e já vou me encaminhar aqui para o final, mas isso tem sua vantagem também, que é a gente deixar esse espaço para o debate, né, para a gente trocar uma ideia. Se algum ponto eu acabei passando muito rápido, né, muito rapidamente, ficou confuso para vocês. A gente aproveita para isso também. Toda essa reflexão, né, todas essas questões que eu estou querendo trazer como uma forma de, em primeiro lugar, não tentar uma reconciliação entre Hegel e Nietzsche, a impossível reconciliação entre Hegel e Nietzsche, mas pensar como, talvez, os estudos que estão sendo feitos hoje, né, em torno dessa política da diferença, ou em torno desse pensamento, né, que vai apontar para o problema do colonialismo, para o problema do racismo, para o problema do patriarcado, enfim, estão vinculados, em muitos sentidos, à crítica histórica Foucaultiana, e o quanto elas trazem um elemento adicional, que é o de tornar possível, dentro da crítica, se mantendo como crítica, uma prática de nós mesmos, ou práticas de nós mesmos, e não apenas práticas de si mesmo. Né? Se a gente considerar como exemplo que eu dei no caso da Angela Davis, que produz assim, um ativismo filosófico muito impressionante, né? Uma filosofia em exercício, algo que ultrapassa toda a categoria que nós podemos estabelecer como filosofia, sociologia, ciência política, é algo que envolve uma forma de engajamento e de olhar dirigido para a história que é, ao mesmo tempo, crítico e propositivo. E eu acho que isso é uma coisa que tem muito a contribuir para essa produção de uma coisa a partir do que o Foucault nos legou. Não contra o Foucault, mas a partir dele. Né? Talvez desenvolva em alguns pontos nesse nós mesmos que reconhece, né, as singularidades do exercício do poder e que nós não estamos submetidos a ele das mesmas formas, né? Os aspectos particulares que estão aí implicados e que constituem lutas distintas, que ao mesmo tempo nós queremos que sejam lutas em comum, né? E pensar sobre esse comum. Né? Bom, então, para onde é que eu encaminho isso? Para onde eu encaminho isso até agora? Né? Um questionamento inicial, final e inicial ao mesmo tempo. Final na exposição e inicial, porque são coisas que eu certamente vou demorar muito tempo para desenvolver, né? Mas vai dar certo. As contradições, né? A gente poderia dizer assim, né? Contradição, que é uma categoria tão dialética, né? As contradições, elas são necessariamente dialéticas, no sentido de identidades que se opõem? Ou nós podemos pensar contradições em sentidos de diversidade? O quão diverso pode ser o exercício do poder num sistema capitalista? Né? O quanto essas contradições elas estão implicadas aí em sentido múltiplo, e não apenas no sentido nesse sentido dialético de oposição de negatividade e positividade. Né? Em última instância, é disso que estamos falando, né? Da categoria do negativo e do lugar que ela pode ocupar na filosofia. Né? Do que negar esse sujeito é, de alguma forma, afirmar um outro sujeito, superar esse sujeito no sentido hegeliano, ou romper com essa lógica e pensar contradição, movimento, negatividade e crítica num sentido também propositivo, num sentido histórico. É um desafio, uma vez que eu já deixei claro aqui que, né, concordando com o Deleuze, não vai dar para a gente conciliar exatamente uma coisa com a outra. Né? Bom, então,
eu destaco aqui essa noção de crítica, que é algo que vincula esse pensamento. O pensamento dessas feministas, o pensamento das autoras do feminismo para os 99%, da Angela Davis, da Donna Haraway, né, da própria Abigail Bacana, enfim. Né, e em que sentido esses estudos, nessas pesquisas, e que é, em sentido Foucaultiano, conhecimento, saber, e é também poder, é também inserção nessas relações dos jogos de poder, né, e reação a essas subjetividades administradas, né, relativamente às quais nós vamos resistir nesse sentido de não nos apaixonarmos pelo poder, como dizia o professor Emerson agora há pouco, né? De que forma, né, poderíamos, então, considerar essas contradições, nesse sentido não necessariamente dialético, considerando a dialética nesse sentido também mais hegeliano, né, uma outra forma para encarar essa relação entre negativo e positivo, nos sujeitos de uma história herdeira da diferença e da ruptura, e com a identidade em busca do lugar da verdade, nos sujeitos, né, a partir dos sujeitos, a crítica de uma história herdeira da diferença e da ruptura com a identidade, em busca do lugar da verdade, das lutas e processos coletivos, os sujeitos coloniais, dos sujeitos racializados, codificados racialmente, sujeitos femininos e sujeitos de uma sexualidade não heteronormativa. Para além da classe, como pensar algo que reúne e que nos coloca como intelectuais ou não intelectuais, como agentes, como sujeitos, como eu dizia no início da fala, né? Agora nesse sentido, sujeitos. Como pensar esses sujeitos, esses lugares móveis e revisáveis para esses sujeitos, por oposição a esses lugares compreendidos em sentido solidamente constituído ou constituinte, né? De que forma, dentro disso, nós podemos trazer o reconhecimento e as formas de desfazimento, né? Colocando minha pergunta na esteira da pergunta do Foucault, no que são as luzes, né? Desvincular o esclarecimento e o iluminismo como uma proposta de modernidade do exercício de poder, como pensar, né, a questão do colonialismo, do racismo e do heteronormativismo a partir, né, de uma relação indivíduo-coletivo, a partir de uma nova forma ou novas formas de subjetividade que se reúnam e que se possam reconhecer como sendo nós. Né? Essa seria uma primeira grande questão. Né? Vocês viram que eu saí de uma caixa aberta e bagunçada para uma questão que não tem resposta, e eu vou chegar, para deixar vocês mais felizes ainda, numa outra pergunta para a qual também não tem resposta, né? Que seria o seguinte, mais especificamente em torno da questão da praxis. A partir da praxis, as relações entre... Então, a primeira seria o positivo e o negativo, né? Nesse sentido de duas tradições que compreendem o negativo de maneira tão distinta. Né? E a segunda questão seria em torno da própria noção de praxis, uma relação possível entre prática e uma relação entre prática e saber, e aquilo que nós produzimos na academia, que nós estamos tentando fazer aqui, que nós colocamos nas nossas produções escritas, orais, que nós trazemos para a nossa sala de aula, né? Qual é o sentido que pode ter a praxis dentro desse contexto? Que relações podemos encontrar entre saber e produção de conhecimento e uma prática que envolve esses sujeitos coletivos? Né? Será que, em última instância, a minha pergunta seria, a praxis, ela só pode ser entendida como relação entre uma prática, como uma prática fundamentada teoricamente? Em outras palavras, as nossas ações, para serem efetivas, no sentido dessa reunião em coletivo, do nós, ela tem de ser uma prática refletida previamente, filosoficamente, epistemologicamente falando, né? Precisamos, em última instância, que a filosofia nos conduza? Ou apenas chegamos depois, descrevendo o que se produziu, ou o que aconteceu, né? No sentido político, ou no sentido filosófico mesmo, teórico, no sentido do saber. Né? Poderíamos considerar que a não fundamentação prévia num sujeito legítimo que nos represente não significa um empecilho para que outras formas não previstas e fundamentadas de sujeitos se constituam, e aqui naquele sentido bem Foucaultiano da última fase, né, fazer algo de si, as práticas de si, enfim, a despeito de processos legitimadores.
resumindo em uma palavra, em uma última colocação, né? Como pensar a praxis como uma relação entre prática e produção de conhecimento que não necessariamente seja da ordem de uma legitimação, que ela precisa ser legitimada, que ela precisa estabelecer dessa maneira a sua relação com a verdade, e que nos possibilite, portanto, trabalhar, trazer de volta, né, isso que para nós foi tão importante recusar, a noção de verdade, mas num outro sentido, né, no sentido em que ela é perpassada por todos esses movimentos, por esse caráter móvel que não se esgota numa mobilidade dialética, né, em que o sujeito e história são pensados, então, nesse sentido mais complexo, de uma série de elementos, né, que envolve relações de poder, que envolve lugares consolidados e que envolve o trazer à tona de uma série de formas de exercício de poder que ficaram caladas ao longo da nossa epistemologia branca, ao longo da nossa história branca, por exemplo. Enfim, gente, era isso. Eu não sei até que ponto isso foi legal da minha parte, trazer uma coisa que está sendo produzida agora. Isso eu pretendo trabalhar com isso. É como se eu estivesse apresentando para vocês um projeto de pesquisa, tá? Estou angariando colegas para pesquisar junto comigo, vamos fazer aqui um pensamento coletivo, vamos montar um negócio para pensar sobre isso, para quem tiver achado interessante, enfim. E eu encerro por aqui, abrindo espaço para fala, para quem tiver alguma colocação, agradecendo mais uma vez o convite para esse momento de debate. Muito obrigada, gente. Bom, muito obrigado, professora. Prazer nosso de recebê-la conosco no nosso evento. Muito obrigado pela sua contribuição também. Vou trazer aqui algumas colocações que foram colocadas, primeiro, inclusive, pelo Felipe Sampaio, nosso colega aqui da organização, seu colega também. E ele fala assim: como você enxerga a grande gama ainda existente de pesquisadores em Michel Foucault, principalmente no Brasil, que são resistentes à filosofia da diferença deleuziana? Tá. Olha, Felipe, eu não sei se vou dar a resposta que você está esperando para essa questão, porque muitas vezes eu mesma sou resistente. Não resistente no sentido de recusar, mas resistente no sentido de uma dificuldade mesmo com o pensamento do Deleuze. Eu acredito que também passa por aí. Eu acredito que existe uma dificuldade adicional no pensamento do Deleuze, que é semelhante àquela que a gente encontra quando trabalha com Heidegger. Não sei se vocês pensam assim, se você pensa assim. Exige ali uma forma de se adentrar no pensamento de alguns autores, né, que demanda mais da gente, né, que demanda, às vezes, o conhecimento de outras obras, ou o conhecimento de uma contextualização de a que ele está se referindo. Eu me lembro do meu incômodo, acho que até hoje eu tenho essa dificuldade de ler os textos do Deleuze sobre cinema. Eles são muito difíceis, pelo menos, assim, para mim é muito difícil, né? Eu não sei se... eu acho que não é só isso, não, tá? Eu sinto na sua pergunta, assim, existe um preconceito em torno do Deleuze, e certamente tem, né? Mas eu, particularmente, estou me referindo a essa dificuldade de um pensamento que é muito... nas próprias categorias, ele é subversivo, né? Então, assim, eu não estou usando a linguagem e o sentido da significação na forma mais comum para me referir a alguma coisa. Eu estou subvertendo a própria linguagem nesse sentido, né? Então, isso torna o pensamento dele muito difícil de se adentrar. E outra consequência pior ainda, isso acontece muitas vezes, eu já observei muito isso, né? Muitas vezes essa dificuldade leva também a uma deturpação do que ele fala, né? E até uma série de trabalhos que se produzem como se aquilo tivesse algum estofo e, na verdade, está só reproduzindo um palavreado deleuziano sem, de fato, estar acrescentando alguma coisa, ou do que o Deleuze propôs, ou do que se pode produzir a partir dele. Eu acho, assim, que o Deleuze, ele coloca essa dificuldade adicional de você adentrar no pensamento dele. Uma vez que você consegue, as coisas ficam mais... assim, você consegue lidar melhor. Eu estou expondo a minha visão disso, tá? A experiência que eu tenho com os textos do Deleuze. Mas eu entendo o que você está dizendo, o que você está perguntando, eu suponho que tem a ver com isso, uma certa recusa no sentido mais de um preconceito, né? Assim, de que eu não consigo entender nada do que diz o Deleuze, então deixa ele de lado, isso aqui é só uma coisa que não contribui para nada. O que é, na verdade, uma
erro muito grande, né? Uma ignorância, eu diria, no sentido estrito mesmo, né? Daquela falta de conhecimento no autor, no que ele propõe, né? Que é uma forma de subversão da filosofia muito radical, eu diria, né? E que é interessante justamente nesse sentido, nesse ponto, que exige, portanto, um engajamento. Não sei se isso te responde. Ah, certo. Bom, professora, ele continua falando aqui, ele fala assim, parece-me que as filosofias de ambas conversam em muitos pontos, naturalmente distanciam-se, mas muito mais como oxímoro e não como antípodas, principalmente se pensarmos a arqueologia ou cartografia. Tá, tem como você colocar o comentário de novo? Ou repetir para mim? Ah, obrigada. As filosofias de ambos conversam em muitos pontos, naturalmente se distanciam, mas muito mais como oxímoro e não como antípodas, principalmente se pensarmos na arqueologia e a cartografia. Eu concordo com você, sim, é bem isso, né? Mas eu acho que como existe essa codificação maior, digamos assim, né, do pensamento do Deleuze, né, ela tem uma forma de inserção distinta, né? Inclusive, vou dar como exemplo, né? A inserção do pensamento do Deleuze, a presença do pensamento do Deleuze na arte. Não que o do Foucault também não esteja, mas o do Deleuze de maneira muito mais no sentido de compreender como é que o Deleuze chama? Que a arte produz agregados sensíveis, não é isso? Muitas vezes o próprio pensamento dele, ele é esse agregado sensível. Eu noto assim, pelo menos quando eu estou lendo um antiético, é assim que eu me sinto, né? Ele está rompendo muito radicalmente com a coisa da representação. Ele não está dizendo que ele vai romper, ele vai lá e pá, né? E aí, se você entrou nisso, ok, né? E aí você vê isso, por exemplo, o pessoal das artes, do cinema, enfim, trabalha muito com isso. Só que, infelizmente, acontece de as pessoas não estarem entendendo o que está acontecendo e reproduzem muita bobagem em torno do Deleuze. Eu já vi muito isso, infelizmente. Bom, professora, em relação à minha percepção da sua fala, eu acho que ela ficou muito bem colocada junto com a mesa do professor Dr. Emerson Senna, justamente porque se nós fôssemos traçar um fio condutor teórico entre as duas mesas, eu acho que a questão do fascismo ela fica muito bem brincada. Em que sentido? Na primeira perspectiva da mesa do professor Senna, nós trazemos a questão da pluralidade em si. E aí nós aprofundamos com a sua mesa quando ela se coloca com o problema da individualidade, do sujeito nessa história, que é perpassada de formas diferentes por cada sujeito. Inclusive, a senhora comentou ainda há pouco a recepção heideggeriana de Deleuze, eu me lembro justamente do programa de Ser e Tempo, quando Heidegger resolve traçar Ser e Tempo entre a junção da temporalidade e da temporialidade. Então, a temporalidade do Dasein e a temporialidade do ser, da existência do Dasein na Terra. Então, eu acho que isso foi muito interessante para mim, foi o que eu consegui mais compreender do seu projeto. Bacana. Eu acho que vai ser muito bom, professora. Particularmente, eu gostei bastante, bacana. Eu achei muito interessante. Diga, pode falar. Inclusive, houve também uma pergunta aqui sobre o professor Emerson também, do Felipe Sampaio também, por acaso. Você concordaria que a não assimilação de Foucault nas ciências da religião se deveria ainda pela ampla presença da fenomenologia nessa área de saber? E também, professor, se o senhor puder comentar um pouco a mesa da professora Silveira, agradeceríamos. Sim, vou fazer as duas coisas que você me pediu. Prazer ouvir a Filipa, as suas provocações, muitíssimo interessantes, a não conciliação entre a tradição hegeliana e a tradição nietzschiana. Voltando à questão do Felipe, de fato, Felipe, eu acho que uma boa hipótese a tua. A gente não temos respostas prontas, aqui é um borbulhar, um fervilhar de provocações que vão sendo desenvolvidas, testadas, avaliadas, discutidas, mas eu acho que sim. E é um certo tipo de fenomenologia. É a fenomenologia da religião herdada de Husserl com a sua tentativa de abstração da experiência, que leva, por exemplo, a algumas afirmações muito problemáticas do nosso campo, da ciência da religião,
que é de Rudolf Otto, que tem a ver com identitarismo, que é um problema muito sério, né? A redução da luta da potência a uma só identidade. E a inversão metafísica do absoluto, do geral, para o específico. A metafísica se desloca da constituição, do geral, do abstrato, para o específico, para um certo tipo de concreto, né? Que a ideia deles, Rudolf Otto, é um teórico da nossa área, escreveu um livro chamado O Sagrado. Ele tentou teorizar o sagrado como o elemento mais fundamental de toda e qualquer religião. E nesse livro ele tem uma passagem que é muito questionada, uma pequena passagem, mas tem a ver com a tua fala. Ele diz o seguinte, que um especialista, um estudioso, só tem acesso ao conhecimento, só tem essa possibilidade de conhecer de fato, de um modo geral, se ele tem uma experiência religiosa. Isso é problematiquíssimo. Né? Isso rompe com toda a possibilidade de nós. E aí eu tenho que trazer Gadamer, a ideia do fusão de horizontes, a ideia do encontro hermenêutico, porque a questão do nós e a questão do eu passa também pela hermenêutica, passa também por reinterpretações da hermenêutica. Né? E um ponto aí da Filipa, da fala que fantástica, é a luta, é o embate Sartre e Foucault. Eu queria colocar um outro elemento nesse embate, Sartre e Foucault, que eu acho fantástico, que é a crítica de Albert Camus. Porque em 51, o Albert Camus lança um livro que provocou uma polvorosa na esquerda francesa europeia, que é O Homem Revoltado. O Stalin ainda estava vivo, Stalin só falece em 1953, e havia uma luta tremenda dos ascetas da política, dizendo, olha, a luta política do nós tem que passar por isso, a luta política do nós tem que passar por aquilo. Eram os ascetas do dever, o tu deves do Nietzsche, o tu deves. Né? E Albert Camus rompeu com Sartre logo depois de lançar esse livro, e Sartre, de uma certa forma, a crítica sartriana, ela não rompeu com esse legado só muito tempo depois, né, que ela rompe, né, com essa ideia dessas estruturas gerais, dessa ideia do universalismo, dessa ideia da dialética hegeliana, e a problemática ideia de que o caminho do nós seria o maoísmo chinês ou o stalinismo russo. Em 68, por exemplo, a gente tem um exemplo claríssimo, em 68, que é o Maio, mas também um acontecimento que é muito pouco lembrado por nós, né? Que é a Primavera de Praga. Era a tentativa de fazer com que o socialismo, o comunismo real, prático, existente, não teórico, fosse mais alegre, tivesse mais gente, tivesse mais vida, tivesse mais gozo, tivesse mais prazer. E eu vou retomar essa questão fazendo referência a uma pensadora, né, muito pouco estudada, trabalhada, porque ela foi silenciada pelo regime stalinista, pelo comunismo stalinista, né, que é Sabrina Spielheim, uma psicanalista que teve contato com, foi um caso, teve um affair fantástico, maravilhoso, com Carl Jung, né? E ela trouxe para logo no início da República, das União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, um novo tipo de ensino, de educação, que estava pensando nessas questões, né? Como tirar um certo tipo de imposição, como identificar as estruturas de poder que nos atravessam e mirar outras formas, né? Então, eu acho que é muito interessante, porque, inclusive, em 77, é o Anti-Édipo que está sendo lançado. O Anti-Édipo é prefaciado por Foucault, né? E é um livro também, olha, se cinema também é difícil, em Deleuze, olha, esse Anti-Édipo aqui também é de arrancar os cabelos, por isso que vocês estão rindo. Assim. Eu acho. Bom saber que você concorda. Eu pensei que era só eu que achava. Estava achando assim, nossa, professora, não tenho dificuldade nenhuma, não. Da onde você está tirando essa dificuldade? Eu me lembro que durante um tempo, eu estava fazendo um mestrado, um Master Erasmus, né, na França, e aí o professor, e assim, todo mundo tinha entregue o trabalho já, e era sobre Deleuze e cinema, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu passei, assim, um sofrimento muito grande, que era, assim, procurando a ajuda de todo mundo que eu conhecia, porque eu não conseguia entrar no texto do Deleuze, não conseguia. Tipo assim, para mim, funcionou muito um pouco como isso, sabe? De perceber que, quando eu entendi que ele não estava indicando por onde ele ia, ele já tinha entrado, né?
aí começou a fazer mais sentido para mim. Tanto o antiético como o cinema, imagem-tempo, imagem-movimento, assim, né? Porque sei lá, eu tinha trabalhado com cinema, eu fiz, como você, Emerson, eu também fiz graduação em Ciências Sociais. E meu primeiro texto acadêmico, meu TCC, foi sobre cinema, foi sobre Deus, o Diabo na Terra do Sol, né? E aí, eu enfrentei muito isso. Eu achava assim, não, vou ler um texto de Deleuze sobre cinema, massa, vai na esteira de tudo que eu tinha lido. E não ia nada na esteira de nada que eu tinha lido na vida. Assim, foi uma das coisas mais difíceis para mim, foi aquilo. Então, assim, eu acho que é até importante reconhecer isso, a dificuldade, porque muitas vezes a gente pode achar, sei lá, que entendeu uma coisa e na verdade não entendeu. Quando você vai ver, né? Então, assim, eu me preocupo muito com isso, sabe? Tipo assim, eu falei, será que é isso mesmo? Qual é a medida que eu tenho? Os colegas são as pessoas que pesquisam também, né? E aí você vai trocando ideia, né? É assim que a gente vai produzindo saber, né? Enfim. Agora, a pergunta sobre o nós, ou seja, como produzir novos nós, né? Não nós no sentido de fim, um nó, mas no sentido de liberar o fluxo, eu acho que passa muito por uma desinflação ontológica, tanto das identidades quanto dos nós, dos coletivos. Né? Desinflacionar metafisicamente, porque a inflação metafísica, ela obscurece outras formas, outras modalidades. E tem um efeito muito prático. A Primavera de Praga ela foi interrompida pelo regime soviético. Tanques soviéticos foram para Praga e acabaram com um ensaio de liberdade dentro do próprio comunismo, que já estava há muito tempo sendo criticado, né? Albert Camus e outras possibilidades. Bom, professora, nós temos mais uma pergunta aqui do Denilson Marques dos Santos. Ele fala assim: professora Filipa, com relação à política da diferença em Foucault, o bolsonarismo estaria hoje sendo atingido pela não eleição de Trump nos Estados Unidos e de prefeituras no Brasil elegendo os centro-esquerda? Peraí, Renzo, deixa esse comentário aí para eu ler de novo, tá? Certo. Com relação à política da diferença entre Foucault, o Bolsonaro estaria hoje sendo atingido pela não eleição de Trump e nas de prefeituras. Olha, Denilson, eu quero muito acreditar que sim. Eu estou torcendo loucamente por isso. Assim, eu acho que minha preocupação, na verdade, maior não é nem... Vamos lá, não sei se o Denilson vai gostar dessa resposta, mais uma vez. Minha preocupação não é o Bolsonaro e o bolsonarismo em si. É uma coisa muito maior, que é o que sustenta isso. Porque, vamos lá, é o desafio do nós. É aquele que não somos nós. Não é isso? Assim, eu estou aqui tentando pensar uma forma de nos concebermos em coletivo. Mas nós sabemos que nós estamos lidando com sujeitos numa cultura que não estão necessariamente todos esses indivíduos interessados numa articulação coletiva e política nesses termos. É por conta disso que algo como o bolsonarismo chegou no poder. Então, assim, é um desafio muitíssimo grande, porque nós sabemos que nós somos maioria, nesse sentido de querermos uma articulação política, né, que não torne possível qualquer forma de supremacia, né, mas nós sabemos que nós estamos lidando com uma história, pelo menos, mais especificamente no caso do Brasil, uma história de manutenção de privilégios, um esforço muito grande para a manutenção desses privilégios. Então, assim, nós estamos tentando romper com isso e formar uma cultura filosoficamente relevante também, assim, né, uma prática que seja marcada por uma filosofia relevante nesse sentido, para pensar uma forma um modo de vida, né, que recuse tudo isso, sabendo que isso não vai ser sentar numa mesa e distribuir flores. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que há um conflito muito forte e nós sabemos que há uma cultura de supremacia, de racismo, de defesa desses valores patriarcais, desses valores racistas, desses valores fascistas, né? Nefastos, enfim. E se não é sob a forma Bolsonaro, a figura Bolsonaro, ou o que nós estamos vivendo atualmente de bolsonarismo, uma outra coisa vai vir se colocar no seu lugar, se nós não formos capazes de nos fortalecer contra isso. Assim, e vamos lá, não somos nós aqui e eles lá. Nós estamos convivendo com essas pessoas. Assim, esse ou diferente, considerar que há o outro ou diferente, nesses termos de que nós não podemos nem manter uma relação e dialogar, né, com essas outras pessoas, né, é o limite desse fascismo que nós estamos querendo recusar.
Então, é uma coisa muito difícil. Nós estamos diante de um desafio muito grande, que é, ao mesmo tempo, né, reconhecer o limite de onde há possibilidade de troca, né? Às vezes, a gente sabe que muita coisa que origina fascismo é a ausência de ampliação de horizontes. A gente sabe, todo mundo aqui conhece pelo menos uma pessoa que prega valores fascistas por falta de conhecimento de mundo. E nós sabemos que também haverá outros casos que não é bem assim. Né? Haverá quem... As últimas eleições presidenciais nos mostraram que estamos convivendo com pessoas muito próximas que era fascista e a gente não sabia. E aí toda aquela coisa que foi, né, nós passamos por uma coisa muito forte nesse sentido, porque isso envolve não só a política no sentido mais geral, envolve os afetos, a política dos afetos, das relações mais próximas, né, das pessoas com quem a gente vive a nossa vida cotidiana. Então, de nada vale a gente fazer aqui nossos seminários e a gente não conseguir dialogar, por exemplo, com uma pessoa que vende o pão e que é bolsonarista. Eu vou dizer, eu não vou falar com essa pessoa que ela é bolsonarista. Exatamente. Né? É muito difícil, é um desafio muito grande. Exatamente, professora. E acabamos de encontrar aqui mais um concordante com a questão da problemática textual com Deleuze e outros teóricos. O Matheus Coelho de Azevedo fala assim: como diz a professora Scarlett Marton, Foucault, Deleuze e Derrida são pensadores rebeldes. Rebeldes, inclusive, para com os próprios leitores. Há mesmo uma dificuldade de aproximação com o pensamento. É bem isso, Matheus. Eu concordo plenamente com você. E aí você dá a chance, né? Você não desiste de dar a chance. Não, eu vou comprar esse negócio aqui, vou ler, né? E é um exercício de abrir mão de si também. Né? É mais um convite a ser... Eu vou colocar um princípio a mais aí, Emerson, nos preceitos lá do Foucault, antifascistas, né? Não se levar tão a sério, não se confiar demais, tipo, não, isso aqui eu já vi que não dá certo. Será? Né? Se desfaz de você um pouco também e deixa outra coisa vir, né? Às vezes, isso é um bom convite a ler coisas que nós temos dificuldade ou ouvir uma opinião contrária, né? E segurar a onda e dialogar e conversar e não simplesmente recusar. Vamos nos esforçar aqui para a gente não ser os instauradores da cultura do cancelamento. Talvez seja esse o grande desafio. Isso. A cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento é fascista, né? Impedir a fala do outro, porque a gente não pode falar em nome de ninguém, mas podemos falar junto ao lado de. Isso é muito importante, porque isso muda o fascismo que há dentro de nós. Eu estou retomando o texto, né, de introdução à vida não fascista e trazendo essa contribuição da Filipa, né? Que é muito importante, né? O fascismo que é em nós, não achar que também o fascismo é uma coisa do outro, porque ele nos atravessa também. E é Foucault que está dizendo isso no livro, no prefácio ao Anti-Édipo, do Gilles Deleuze. Então, para finalizar, eu queria agradecer novamente aos professores doutora Emerson Silveira, professora doutora Filipa Silveira, muito obrigado pelas suas contribuições incríveis, de grande riqueza para todos nós nessa tarde. Eu acabei de recordar, na verdade, sobre essa última fala, professora Filipa, você estava falando sobre não se levar a sério. Eu lembrei de um livro do Amos Oz, um teórico israelense que recentemente faleceu, e em um livro dele, chamado Como Curar um Fanático, ele fala justamente sobre isso, de como não levar-se a sério, como não se levar a sério é uma ferramenta antifascista. Muitas vezes até o uso do humor justamente essa luta antifascista contra o fascismo de si mesmo. Né? Com certeza. É verdade, Renzo. É a questão do Charles Hebdo, da profanação, não levar a religião a sério, não levar-se a sério, não levar tanta coisa a sério. Isso é fundamental. Não levar as próprias convicções até a ferro e a fogo, suspendê-las, porque senão você se instaura como um inquisidor, né? Inquisidor de si, inquisidor do outro. Então, é por isso que eu gosto tanto da noção de crítica, sabe, gente? Essa coisa que eu aprendi com Foucault, com Kant também, mas, tipo, eu levo a crítica até esse ponto aí. Eu acho que ela é uma ferramenta filosófica muito potente, muito interessante. E ela pode ser revisada também. Exatamente. Eu que agradeço, viu, Renzo, pelo convite de vocês. Agradeço por esse tipo de fala, esse tipo de encontro. Como eu disse, né? É o que mais me instiga a trabalhar, né? Fazer esse tipo de troca e conhecer novas
pessoas e novas formas de pensamento e trocar ideias é uma coisa muito produtiva. A gente precisa investir muito nisso, é o que eu penso. Agradeço mais uma vez a vocês por essa oportunidade. Bom, então chegamos ao final do 6º dia do 2º Seminário Internacional Michel Foucault, da Universidade do Estado do Pará. A organização do evento novamente agradece aos professores. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam nessas 2 horas. Que possamos aproveitar até o próximo dia. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Muito bem. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Obrigada. Até.